Amor e ódio. Capítulo 4, quarta parte, o passado. Quando as geladas sombras da morte envolvem o invólucro carnal em que a alma imortal temporariamente estagiou, a serviço da própria evolução, que julgas, leitor, suceder? Não será certamente a podridão consequente da desorganização de moléculas que se dispersam, que isso é a finalidade natural do mesmo invólucro, o qual não é o ser, e sim um instrumento apropriado às necessidades momentâneas da vida infinita do ser. Não será do mesmo modo o nada, porque o nada é a abstração, e a abstração é incompatível com a realidade concreta do universo, fecundado pela inteligência criadora e mantenedora. Tampouco será o ouvido eterno, porque este, derivação daquele, implicará aniquilamento, que não poderá subsistir à sombra da gerência divina, que tudo revivifica e aquece. Seria então, porventura, a bem-aventurança imediata para cada um? Também não, porque a lógica indica a inviabilidade da esperança de vida celeste para a alma animalizada, enredada nas emanações apaixonadas que inferiorizam. Ou será a condenação eterna, o eterno inferno? Ainda não, porque aquele que criou a humanidade, predestinando a glória de atingir a sua imagem e semelhança, não se reduziria a si mesmo, repudiando a sua própria essência. Quando o túmulo se fecha para sempre, sob o aparelho carnal que serviu a alma imortal para aprendizados glorificantes, segue-se a vida, leitor, simplesmente a vida, intensa, real, ao seu decurso natural, volitando a alma para a fase nova do seu destino infinito. A nova etapa, todavia, será o fruto das ações como das obras articuladas pelo ser durante o período de permanência no envoltório material. Abandonado o instrumento somático, cenários, dramas, sequências, frutificações novas, ou talvez as rotinas do próprio ambiente terreno, se descortinarão às vistas espirituais do ser, daquelas mesmas atitudes oriundas, o qual, então, entra a se convencer daquilo que nem sempre teve interesse de ser informado devidamente. É que a morte é ilusão, expressão carente de substância lógica. É que somente a vida existe nas coisas como nos seres, no universo como em Deus, fonte inesgotável, eterno distribuidor de vida, de cujo seio tudo se deriva para se eternizar na escalada infinita em busca da perfeição. E o ser, a alma imortal, reconhece porque outro recurso não haverá, se não reconhecer, talvez, deslumbrada, geralmente contrafeita e pávida, que depois da morte o que se segue é sempre a vida, simplesmente a vida, nada mais. Foi o que aconteceu ao desgraçado espírito do conde Leon de Lesparres. Ingerindo o tóxico e imediatamente sentindo fervilhar em si o mal-estar resultante do envenenamento violento, experimentou igualmente a execrável sensação de que as próprias entranhas, assim, a estruturação nervosa, como ainda a mente e até as faculdades anímicas, se destroçavam em calamitoso fragor, sob sinistra repercussão de torturas violentas. Porém, incompreensíveis e inconcebíveis na sua monstruosa intensidade, qual se todas as moléculas de que se compunha a sua tessitura humana e todas as vibrações de que se investia a sua individualidade moral e anímica fossem acometidas cada uma em particular, mas ressentindo-se todas coletivamente das mesmas fragorosas repercussões, perfazendo tal conjunto
o mais doloroso e surpreendente coro de sofrimentos que um ser humano estará à altura de conceber. Subitamente, porém, fez-se o vácuo, as trevas geladas e apavorantes de um abismo de inconsciência humilhante, a paralisação das energias de todas as faculdades que lhe traduzissem a individualidade, as quais como que submergiram nos pélagos temerosos de uma letargia aniquilante. Passaram-se horas. Para sempre tombando o corpo carnal, Léon de Lesparres tinha a alma desfalecida pela violência do choque, nesse impressionante delíquio que invariavelmente acompanha o fenômeno da morte e, em particular, da morte violenta. Nada distinguia senão trevas, nada sentia além de uma vaga, porém torturante sensação de abismo, de terror excruciante, entre os quais se via enredado como se um e outro gerassem dele próprio. Passaram-se dias, longos, enigmáticos, insidiosos dias de atra expectativa, eternidade flagelada de dúvidas e incertezas. Agrilhoado um macabro pesadelo, como que oriundo de desequilíbrios catalépticos, vislumbrou todavia rostos confusos que se inclinavam sobre ele, banhados em lágrimas, sacudidos por choro convulso, uns cruéis e odiosos outros. Uns dirigiam-lhe imprecações blasfemas ou pungentes. Outros maldiziam dele e o insultavam, vociferando ameaças chocantes, enquanto ainda outros, gargalhando em risos de loucura, de onde acenavam a blasfêmia, o medo, a amargura, o despeito, a maldade, a inveja, o remorso, o desespero inconsolável, entrechocavam as próprias ânsias num embate diabólico de sugestões maléficas, macabras, absolutamente indescritíveis em linguagem terrena. E envolvendo-os de uma moldura infame, seguindo-os como caudais onde aflitamente bracejassem réprobos inapaziguantes, extensas faixas negras, turbilhões de fumaças sufocantes, atando-os a singular circuito de animalidade, de fealdade e degradação. Falange inferiorizada pelos próprios complexos até a infâmia e o horror. Léon, contudo, vislumbrava tão extravagante cortejo, confusa e longínquamente, sem compreendê-lo devidamente, atendo-se aterrorizado com que em pesadelo. De mistura com essa escória repelente, eis que um vulto se destaca. Um homem, posto a seu lado, fitando-o com olhar selvagem e vingador, o que o levou a estarrecer de infinito pavor. Era Urbino de Vicêncio, Urbino que lhe cuspinhava o rosto, ferindo-lhe a face e o fronte com a ponta da bota repetidas vezes. E atrás do pai, envolto no turbilhão de nuvens caliginosas que se mesclavam agora, do sangue rubro que se despejava de sua carótida seccionada, a figura alucinada e sofredora de Guido. O belo Guido de Florença, agora transformado em ser hediondo e diabólico, homiziado com a caterva repelente. Passaram-se mais dias ainda. Ele perdera, entre outras, a noção do tempo. Passaram-se dias, meses ou anos? Sabê-lo-ia, porventura, o desgraçado reduzido a tal estado? Todavia, de certa feita, lentamente, dificultosamente, começou a recuperar as faculdades que centralizam a personalidade espiritual. Foi a memória a primeira a se desentorpecer, e o primeiro impulso do seu pensamento, ao se desvencilhar da treva degradante daquele colapso inferior, foi o brado esmagador, a recordação pungente da sua desgraça. Charles, meu pobre irmão.
Adélia, ó Adélia, por que me abandonaste? Seguiu-se o raciocínio. Recordou-se de quanto acontecera, sentindo a cada evocação o renovamento das angústias que o impeliram ao desespero. Cenas de sua vida surgiram pouco a pouco frente ao seu exame aterrorizado, impondo-se a uma análise meticulosa, malgrado suas tentativas para dela se esquivar. Partindo do momento de sua entrada na loja do herbanário, houve de se submeter às visões do panorama de sua própria vida, até a infância em sentido retrospectivo, voltando em seguida do berço ao suicídio. Tudo revendo como em tela mágica e vivendo uma segunda vez a vida que acabava de destruir. De súbito, fim da dramática exposição que abalara todas as fibras da sua sensibilidade, nervosa e psíquica, acometido da suprema exasperação que o levara ao suicídio, surpreendeu-se ainda vivo, confuso, desapontado ante a insuficiência da droga sorvida. Oh, não posso morrer. Estou vivo ainda. Onde me encontro? Em completo abandono. Ninguém me socorre. O tóxico do egípcio era então falso. Entretanto, sentia que o corrosivo lhe despedaçava as entranhas com selvagem truculência. Dir-se-ia que fogos devastadores crepitavam no seu interior, lavas ferventes subindo do estômago, sufocando os pulmões opressos e pesados, triturando-os sob despedaçamentos atrozes, extravasando depois para o esôfago, a faringe, chegando à boca para acometer a língua, requeimando-as para se despejarem depois engolfadas, sanguíneas e espumantes, asquerosas e pastosas, sobre seu corpo que se inteiriçava entre convulsões ininterruptas, danadas mortíferas. Contudo, não expirava. Continuava sentindo-se vivo, debatendo-se em agonia torturante que se prolongava indefinidamente. No entanto, as causticantes lavas cresciam novamente em suas vísceras requeimadas, subiam ao aparelho nasal, produzindo penosa asfixia. Atingiam os olhos, cegando-os entre dores inimagináveis. Coavam-se pelos escaninhos auditivos, ensurdecendo-os. Tomavam rapidamente o cérebro, diluindo-o em matérias ferventes, congestionando-o, enlouquecendo-o. No entanto, a vida persistia em animá-lo. Desesperado, bradou em dado instante, valendo-se de inaudito esforço, aguilhoado às garras da confusão. Piedade, egípcio amigo, salva-me desse inferno, traze-me ligeiro um contraveneno. O mais aterrador silêncio cercava-o, entretanto, e despeitado vociferou. Socorro, socorro, egípcio, salva-me! Adélia, Marta! Ó Adélia, compadece-te de mim! Mas apenas a repercussão de suas imprecações nos refolhos da própria mente respondiam ao seu dilacerante apelo. Endoidecido, réprobo, atacado de execrável fobia da inconformidade, atirou aos ares a suprema imprecação. E tu, Deus, prova-me a tua existência, arrancando-me esta vida que dizem, tu me deste, mas que rejeito e te devolvo. Estrondo sinistro, qual a queda de um mundo que se precipitasse no abismo, abalou-o violentamente, como se abomináveis atrações de um magnetismo inferior acabassem de atá-lo a um todo com ele que se afinasse. Eram gargalhadas furiosas, partidas das figuras que entrevia entre sombras denegridas, bramindo de um gozo vil, ulular bravio de verdugos obsessores, que, possuídos de júbilos infames, aplaudiam gostosos a blasfêmia anunciada. Brandindo o punhal agitadamente em gesto irrequieto e incontrolável,
o qual de vez em quando adaptava a ferida da garganta para arrancá-lo, em seguida, entre esgares de dor, no persistente automatismo da reprodução do gesto de suicida, Guido de repente impôs silêncio à turba que se conteve, vencida pela vontade imperiosa do seu inspirador ou chefe. A passos comedidos, aproximou-se do seu antigo amigo de Florença, enquanto os sequazes à distância se dispuseram a assistir interessados ao desenrolar dos acontecimentos. Suas expressões eram oblíquas, estudadas para melhor efeito. De Lesparrez viu-o aproximar-se com inexcedível terror. A presença do antigo discípulo produzia-lhe imensuráveis torturas, provocando em sua mente paroxismos de alucinação, tais as recordações que suscitava os excessivos distúrbios conscienciais de que despertava dentro de suas potencialidades anímicas. Acercando-se, porém, Guido falou de mansinho, quase humilde, mascarando com hipocrisia as molestas intenções de que se animava. Amigo de Lesparrez, lembras-te de mim? O outro titubeou, oprimido de angústia, mas compelido por uma força incoercível a que seria impossível resistir, a qual o imantava a vontade dominadora do amigo de outrora, respondeu tentando evadir-se da penúria do momento por um sofisma. Não. O fantasma obsessor sorriu numa face sinistra. Pois que? Tão mesquinha a tua memória que depressa ouvida os amigos diletos, os convivas mais assíduos? Pois, Conde de Bayonne, já te auxiliarei a recordar. Reviverei essa capacidade inferior que negligencia os deveres de amizade. Sou Guido de Vicêncio, teu amigo leal, leal amigo do teu infame gêmeo, ao mesmo que apontaste como requestador de minha esposa. Sou aquele que franca e generosamente te coadjuvou na tua pobreza de fidalgo arruinado. Sou a mão prestativa e desinteressada que te levantou da obscuridade em que vegetavas para te tornar cortejado pela nobreza de Florença, onde residíamos. Sou o discípulo que te levou honorários régios, procurando auxiliar-te, sem te suscetibilizar o amor próprio. Porém, sou também o esposo apaixonado de Adélia de Molino, a quem maculaste com tua sedução. Sou o marido ludibriado, o amigo atraiçoado e infamado, o homem desonrado pela tua ignomínia, o caráter envergonhado pela tua vileza, o coração despedaçado pela tua ingratidão e que para sempre se desgraçou sob as torrentes da tua traição, na vida como no seio da morte, na qual nem consolo, nem esquecimento, nem paz logrei encontrar. E tu dizes que não te recordas de mim? O Guido de Vicêncio, que conheci em Florença, era nobre e gentil, e tu és monstruoso e repulsivo, retrucou, atando-se à ingenuidade do sofisma. Ah, sim? Bradou exasperando-se o perseguidor de além-túmulo. Pois toda a singular transformação que a ti próprio assombra, é a ti que a devo. Tal me encontras, sou obra tua. Nivelaram-me a ignomínia do renegado, do ímpio de além-morte, o ódio como a dor que tuas ações geraram em minha alma. Pois bem, não obstante as graves ofensas que me infligiste, desejo prestar-te nova assistência, já que meu depravado destino é auxiliar-te ontem como hoje. Quero dizer-te, Leon, esclarecendo as incertezas que te aprofundas, que habitas um cemitério, pois morreste. Sim, caro latinista de Florença, não te admires da nova que te reservei. Estás morto, és cadáver, pois que assim como me impeliste ao suicídio por
por tuas torpezas, eu te impeli ao mesmo gesto com a minha vingança. Tão profundas e leais no passado a minha estima e a minha confiança, como intransigente se conduzirá para o futuro o meu rancor. Que me importa se me perca a alma nas voragens deste inferno em que me sinto sossobrar? Se me perco, levando-te de roldão comigo, estarei recompensado do meu caliginoso destino e rejubilar-me-ei de gozo sobre os esgares da minha perdição, vendo-te padecer ao meu lado o rigor das algemas da minha vindita, que não esmorecerá jamais. Por isso, persegui-te, matei-te, induzindo-te a te matares por ti mesmo, a fim de melhor exercer minha possessão vingadora, que apenas começou. Disse-o, e sem que o desventurado de Lesparrés pudesse prever as suas intenções, vociferou espumante e trágico, sem imaginar que efetivamente prestava inavaliável serviço ao seu algoz de ontem. Provar-te-ei o que afirmo. Tu estás sepultado, e nesta imunda cova permanecerás enquanto se dobrarem séculos através da eternidade. Anda, movimenta-te, infame perjuro. Arriba, sai desse covil de porcos. Vem aqui, ordeno. Leon sentiu-se agarrado por duas tenazes irresistíveis, como suspenso do fundo de um negro buraco, ao qual não tivera ainda ensejo de examinar. Confuso, aturdido, sofredor, extremamente debilitado, via-se ao lado de Guido, à beira dessa cova, enquanto multidão de indivíduos feios e repelentes o rodeava, aplaudindo a cena. Guido fê-lo dobrar-se brutalmente, apontando para baixo. Olha para a tua cova, examina-a, que vês? Verberava, gargalhando, enquanto o outro emitia feraz uivo de terror, de delírio supremo, e a multidão vaiava, rindo de estertores epilépticos. Oh, maldição, sepultaram-me vivo! Um cadáver putrefato sou eu, o meu cadáver. Reconheço-o a desfazer-se em imundícies. Mas não estou aqui em cima também? Sentindo-me lá apodrecido e aqui aflito, também podre, mas vivo, aqui e acolá? É que morreste. Mas, Guido, meu amigo, não estou vivo aqui ao teu lado, falando-te? Como estarei morto? Que sortilégio teu! Queres enlouquecer-me? Não te suicidaste, imbecil? Não, ingeri certo tóxico, mas não consegui matar-me. Como então estás aí sepultado apodrecendo? Risadas frenéticas silvaram ante a perplexidade do desgraçado, que não tinha forças para raciocinar. Leon pôs-se a chorar convulsivamente diante do próprio túmulo, em que realmente se desfazia o corpo material que ele aniquilara, ao qual, porém, o seu espírito continuava atado pelas forças imponderáveis das leis de afinidade que presidem aos fenômenos da encarnação, como da desencarnação, leis que resistem dramaticamente ao ato violento do suicídio. Mas já o obsessor, irritado, intervinha pondo-o de pé com o empuxão irresistível, prevalecendo-se da fraqueza geral do desgraçado, como apregoando em leilão. Ei-lo é Leon de Lesparrés, paladino das artes e das ciências, poliglota e filósofo, pesquisador de Dante, declamador de Virgílio, versado em Homero, devasso e libertino, sedutor de mulheres casadas, destruidor de lares e honras alheias, aventureiro e intrigante amigo, infiel, traidor, mentiroso. Ei-lo, o mau filho que fez chorar seu venerando pai. Ouçam, nobres amigos que me acompanhais. É também fratricida. Tinha um irmão a quem desgraçou,
Quem de vós conheceu um fratricida? Pois contemplai este exemplar, vede, está hediondo com o próprio caráter. Trata-se de um miserável completo, nada lhe falta. Castiguemo-los, amigos, porque é meu, tenho direito sobre ele. Apanhei-o nas redes de um suicídio. Ajudai-me na minha vingança, pois eu mesmo sou vítima. Tive uma esposa quem adorava e ele me roubou, alvitando-a. Traiu-me a confiança de amigo, de mim fazendo um marido ludibriado, um coração dilacerado, uma alma enodoada de ódio e de vergonha para a consumação dos erros. Guido gargalhava e chorava entre bramidos de amargura suprema. Exaltando-se em raivas crescentes, à proporção que enumerava para sua malta de afins os crimes de Leon, omitindo, porém, a parte que ele próprio tomara na flagelação ao infeliz Charles no presídio de Florença, enquanto aquele, estarrecido, ouvia sem poder reagir. Mostrava-se perfeito demônio capaz de todos os excessos, até mesmo de cruas perseguições a estranhos que topassem em suas rotas, como de sugestões maleficentes a outros tantos homens terrenos para que infamassem os próprios amigos, como Leon o fizera a ele próprio, apenas por desabafar os despeitos humilhantes que o cruciavam. E nesse infeliz rebelado, que não sabia exercer a sublime virtude do perdão para a si mesmo oferecer consolações e refrigérios, logrando compensações imediatas da ternura daqueles que dos braços de um madeiro preconizou a sua excelsitude, não se saberia o que mais lamentar. Se as dores inconsoláveis que se lhe flagiciavam sem tréguas, o espírito ou o abismo que escancarava para si próprio, negando-se a esquecer de ofensas, abandonando-se a sentimentos vingativos. Subitamente, no auge da excitação e da raiva, o esposo ultrajado arremetera sobre o rival, atirando-o para o fundo da prisão tumular, num repelão brutal e irresistível. Sentia-se Leon cair em queda retumbante, enquanto a multidão desaparecia sob o comando de Guido, e o silêncio pesava absoluto, enervante, aterrador. Trevas impressionantes acompanhavam-no, dilatando o mal-estar que se lhe viciava o ser. Sensação de fadiga extrema acabrunhava-o. Onde se encontrava? Sentiu-se deitado, inerte, rígido, enregelado, comprimido em local estreito e incômodo, tolhido nos movimentos. A umidade e o frio penetravam-lhe os ossos, contaminando-lhe todo o corpo. Moveu-se dificultosamente, reconheceu-se pesado, retido, como se vigorosas raízes o atassem a um tronco de gelo. A treva sufocava, viciando o ar que escasseava, afligindo-o. Contemplou-se, examinou-se perplexo, vexado, enlouquecido. Verificou, então, encontrar-se em inconcebível estado de miséria, as vestes molhadas, rotas, pegajosas, empapadas de repugnantes camadas de matéria que lhe pareceram sangue deteriorado, gorduras corrompidas, carnes putrefatas, matérias vis que se extravasavam das entranhas para o exterior. Sentou-se amargurado por inquietações torturantes. Decepcionado com o tóxico do herbanário, ao qual reputava falso, cheiro nauseabundo de podridão humana, insuportável e revoltante, escapou-se dele próprio, contrariando-lhe soberanamente o olfato. Como louco, mas um louco na desgraça inconcebível do senso de ajuizar, continuou examinando. Sim, era ele mesmo, cheirava horrivelmente mal, exalava odores fétidos, asquerosos até odiosidade.
Guido dissera então a verdade? Fora realmente sepultado? Morrera com efeito sob a ação do tóxico asiático? Mas como se continuava vivo? No entanto, vermes e vibriões brotavam dele, mordiam-lhe e devoravam-lhe as vísceras e as carnes, perfuravam-lhe os olhos sem contudo cegá-los, formigavam-lhe no aparelho nasal e auditivo, roendo-os como enxames famintos que se locupletassem, picavam-lhe furiosamente a língua num efervescer pestífero, voraz, agrupavam-se e embolavam-se agitados ao longo de todo o corpo, remexiam-se ferozes dentro de suas entranhas, produzindo-lhe convulsões e ânsias inimagináveis para o entendimento alheio. Despejavam-se envoltos em babas pestilentas e matérias infectas por sua boca transformada em chaga infame, provocando-lhe ascos violentos, forçando-o a vômitos ininterruptos, o que o obrigava a enojar-se de si próprio, incapaz de compreender o que realidade se passava. Lembrando-se, porém, de que Guido afirmara encontrar-se ele em um cemitério, entrou a bramir colérico, sentindo lufadas de loucura requeimar-lhe o raciocínio. Marta, oh Marta, socorre-me, retire-me daqui. Adélia, vem por misericórdia, por que me abandonasse a este ponto? Socorro, socorro, salve-me, por piedade, salve-me. Gritou, blasfemou, chorou, ululou, enfureceu-se, bateu-se, remordeu-se, atacado de supremo furor, de suprema desgraça, de supremo sofrimento, de suprema aflição, de desespero supremo. Odiou-se a si próprio. Castigou-se ferazmente, insultou-se, estrangulou-se, danado. Mas nada conseguia exterminar a vida que continuava heróica, persistindo, apesar do acervo de calamidades que o surpreendiam. E quanto mais se enfurecia e revolvia, mais os vibriões se agitavam, mais o fétido intraduzível crescia, flagiciando-lhe as faculdades. Uma saudade incoercível, deprimente da mulher amada, das suas carícias de amor, do lar humilde que ele pretendera tornar ditoso, levantando-o sobre a desgraça alheia, espicaçou-lhe no peito, porventura com maior impetuosidade, as amarguras que o vinham enlouquecendo. Que sucederia a Adélia? Amá-lo ainda? Oh, por que o abandonara indiferente à sua desgraçada sorte? E chorava em convulsões enfurecidas, lágrimas ígneas que lhe escaldavam o peito, transformando em fornalha de inconsoláveis angústias. Em dado instante, descobriu Guido debruçado sobre sua ignóbil prisão, sinistramente risonho, cínico, pérfido, motejador, como cabe a todo chefe de falange obsessora. O filho do rico senhor Urbino interrogou-o. Que fazes aí, caro poeta de Florença? Ao que o suicida respondeu por entre lágrimas. Não sei, Guido. Quem te algemou no fundo desse abismo sob nobre e virtuoso irmão de Charles de Lesparrez, o venturoso amante de Adélia de Molino? Ó Guido, por quem és, compadece-te das minhas desgraças, piedade, piedade, perdoa-me, perdoa-me, bradou o suicida, sucumbido e humilhado. Mas a cintosa gargalhada abafou os soluços compungidos que acompanharam sua comovente súplica. Piedade queres? Ousa rogar-me? Acaso de te compadeceste tu de mim quando conservavas minha esposa em teus braços? Piedade? Perdão? Ó Leão de Lesparrez, eu fui teu sincero amigo, mas hoje te odeio. Execreto-te com todas as forças do meu ser condenado ao revés, e te perseguirei e te desgraçarei enquanto pulsar inteligência nas fontes da minha vida. Perdoar a ti, que me desonraste e desgraçaste?
Só os felizes podem perdoar, Leon, e tu me transformaste num desgraçado. Julgaste-me porventura feliz porque gargalho na minha vingança? Mais desgraçado sou ainda do que tu, pois não disponho de forças para triturar-te até te reduzir a átomos dispersos, para que nem o próprio Deus soubesse o que de ti fora feito. Feliz eu quando Adélia te preferiu com extremos de renúncia, de por mim não foi capaz. Fez uma pausa, como que dominando expansões de pranto amargo, e prosseguiu, revelando nas entonações entrecortadas ou sucumbidas o martírio que também a ele enlouquecia. Julgas que me permito vê-la pensar em ti no convento e a Deus rogar que te conceda refrigérios? Não permito que pense ou suplique senão por mim, que sou o único a trazer direitos sobre sua pessoa. Quando a percebo preocupando-se contigo, isto é, alimentando o perjúrio, aproximo-a, censuro-a, acuso-a, arrebato-me em colorismo, dou-lhe pancadas, prostro-a vencida por longas horas. Julgam as inocentes freirinhas encontrar-se a infâmia atacada pelas artes do demônio e surram-na sem comiseração. Obrigam-na a flagícios desumanos, a penitências ininterruptas. Ela o merece, visto ser desprezível adúltera, mesquinha e relapsa nos deveres conjugais. Deixá-la padecer, deixá-la. Demônios, Satanás sou eu, o marido ludibriado que também chorou, que sofre as ânsias, todas as raivas dos infernos. Impressionado e pávido, Leon calou-se, compreendendo surpreso que Guido também sofria, muito mais infinitamente, mais do que ele próprio.